Judá, e que por a nação de Judá ela se desvencilhar da fidelidade a Deus, acarretou em um cativeiro babilônico, onde a nação de Judá foi conduzida ao exílio, e dentro desse exílio, ou nesta prisão do povo de Judá, Daniel também foi levado cativo. E nós vemos que Daniel, ele era fiel a Deus, juntamente com Azarias, Misael e Ananias, que receberam o nome, ao entrar em Babilônia, receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. E Daniel recebe o nome de Beltesazar. E esses três jovens e também Daniel, eles continuaram sendo fiéis a Deus. Eles eram fiéis a Deus ainda na nação de Judá, mas por infidelidade da nação, esses três jovens, juntamente com Daniel, também foram conduzidos para o cativeiro babilônico. E agora, dentro de Babilônia, alguns receberam o privilégio de estarem dentro de Babilônia, mas não estar em cativeiro, em cárcere ou obrigado a serem escravizados pelos babilônios, como os demais foram. E dentro desses está Azarias, Misael e Ananias e também Daniel. Então estes quatro jovens, dentro de Babilônia, eles escolheram ou tomaram decisões de permanecerem sendo fiéis a Deus, ao Deus do povo de Judá. Então, meus queridos irmãos, ainda aplicando esta introdução para nós podemos observar que não importa o cativeiro ou a situação que você está vivendo, ou onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, mas nós podemos estar em lugares distantes, mas mesmo em lugares distantes, mesmo não sendo onde nós estamos acostumados a estarem, nós podemos louvar e engrandecer o nome do Senhor e permanecer sendo fiéis a Deus. Não importa se você está longe de casa ou se você está perto, não importa se você está passando por situações difíceis, o importante é você continuar sendo fiel a Deus e adorando ao Senhor onde você estiver. Nós estamos vendo aqui que Daniel, nós estamos vendo que Sadraque, Mesaque e Abednego, estando dentro de Babilônia, colocaram armadilhas para poder fazer com que eles denunciassem ou que eles pudessem ser infiéis ao Senhor, mas mesmo assim eles tomaram uma decisão de continuar sendo fiel a Deus, ainda que eles tiveram que ser jogados dentro de uma fornalha de fogo ardente, mas eles permaneceram sendo fiéis ao Senhor. Aleluia, porque eles sabiam que somente Deus podia trazer livramento e podia honrá-los. Então, importante onde eles estivessem. Glória a Deus. Deus pode não te livrar de alguma situação difícil, mas dentro dessa situação Ele vai te livrar. Glória a Deus. Aleluia. Como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego, por ser fiel a Deus, eles foram jogados dentro de uma fornalha de fogo. Deus não impediu que eles fossem lançados
Deus garantiu o livramento para eles. Aleluia. Aí quando acontece conosco alguma coisa difícil, uma situação desesperadora, a primeira coisa que nós fazemos é negar o Senhor, é ser infiéis a Deus. E é por isso que a gente continua no vale, na prova, porque Deus cria situações para poder nos honrar, como aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Por serem fiéis a Deus, eles lançaram eles na fornalha de fogo ardente. Mas Deus dentro da fornalha de fogo ardente, porque eles tomaram uma decisão de serem fiéis a Deus, Deus dentro da fornalha mostrou que Ele é fiel com quem é fiel com Ele. Aleluia. Então deu livramento para eles dentro da fornalha. Talvez a situação que você está vivendo, você não sabe qual decisão tomar, mas eu quero dizer para você aqui, sem medo de errar, tome uma decisão de ser fiel a Deus, porque Ele vai te livrar dentro da situação desesperadora que você está vivendo. Aleluia. 2025 é o ano da decisão. Nós precisamos ser decididos a não ser infiéis ao Senhor, mas permanecer sendo fiéis a Deus. Não importa se o barco está a ponto de afundar, não importa se a fornalha está aquecida 7 vezes mais, continua sendo fiel a Deus, porque Deus vai mostrar que Ele é fiel a você também dentro da situação. Agora, quando nós olhamos para esta palavra, o rei Dario, ele queria formar um conjunto de príncipes, presidentes, governadores e prefeitos que fossem fiéis a ele, para que ele pudesse deixar o reinado na mão deles, para que ele não sofresse dano algum. E a palavra do Senhor vai dizer que Daniel estava no meio desses presidentes, e que Daniel se destacava no meio de todos eles. E a palavra do Senhor vai dizer para nós que Daniel se distinguia, e que o rei estava pensando em colocar Daniel como maioral sobre todos. E a Bíblia vai dizer para nós que Daniel se destacava, e que o rei queria colocar ele como príncipe, como alguém que mandasse em tudo, porque em Daniel havia um espírito excelente. E esse espírito excelente, nesta noite, ele está procurando alguém para poder ser morada dele. Aleluia. Se tiver alguém aqui nesta noite que tomou ou que vai tomar uma decisão de permanecer sendo fiel ao Senhor, esse espírito excelente vai se apoderar da tua vida e vai mudar a situação. Quem não enxergava você, quem te desprezava, vai olhar para você, aleluia, vai te notar diferente, porque o Espírito excelente vai habitar na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, ela vai dizer para nós que por causa da decisão de Daniel de ser fiel a Deus, de continuar sendo fiel a Deus, mesmo distante do seu habitat, porque eles não estavam mais em Judá, foram levados cativos para dentro de Babilônia. Mas lá dentro de Babilônia, Daniel disse o seguinte: eu posso estar cativo, mas eu não vou negar o meu Deus, eu vou continuar sendo fiel a Ele. Aleluia. E a Bíblia diz que é como que contínuo. Daniel, 3 vezes ao dia, entrava dentro do seu quarto, havia janelas para o lado de Judá, e ele dobrava o seu joelho e orava ao Senhor, virado para o lado de Judá. Por quê? Porque ele tinha esperança que o Deus que ele serve, que o Deus que ele decidiu continuar sendo fiel, um dia ia tirá-los do cativeiro e ia levar para Judá novamente. Sabe o que acontece conosco? É porque nós não lembramos de orar pela nossa igreja, é porque nós não lembramos de orar pela nossa família, é porque nós não lembramos de orar pela nossa casa, é porque nós não lembramos de orar pelo nosso ministério, é porque nós não lembramos de orar pelos nossos filhos, é porque nós não lembramos de orar, aleluia, para Deus nos abençoar e nos dar a vitória.
e orava a Deus. Quem sabe ele não dizia o seguinte: hoje eu estou cativo aqui, mas amanhã o meu Deus pode me tirar daqui e me levar novamente para o meu lugar onde eu vim, para ajudar. É por isso que muitas das vezes as coisas não dão certo, é porque nós não oramos. A palavra em que foi exposta para nós vai trazer o primeiro conselho para 2025, para sermos bem-sucedidos. Nós temos que ser cheios de Deus. Nós temos que orar. E orar para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso ministério. Orar pelos nossos, orar por tudo que Deus tem colocado na nossa mão. Não devemos olhar a situação que estamos, não devemos olhar o que estamos passando. A Bíblia diz que Daniel estava cativo, mas 3 vezes ao dia ele levantava um clamor a Deus e orava. Aleluia. A primeira lição, o primeiro conselho: nunca desista de orar. Nunca desanime de clamar ao Senhor. Daniel, por tomar uma decisão de ser fiel ao Senhor, a inveja veio sobre ele, porque Daniel se destacava, porque é aquele que ora, o Espírito excelente, o Espírito de Deus é com ele, e por causa disso, os prefeitos, presidentes, os governadores, os príncipes invejaram-se de Daniel e falaram: vamos derrubar Daniel. Mas quem está debaixo de oração, aquele que o Espírito excelente habita nele, não precisa ter medo de inveja, não precisa temer o homem, não precisa temer as armadilhas do diabo, porque o Espírito excelente é com ele e vai ajudar e vai ligar. Glória a Deus. Então agora se ajudaram, tomaram conselho, chegou diante do rei e disse para o rei: ó rei, já tomamos conselho e vamos criar uma lei. O Senhor vai assinar esse decreto aqui, vai virar um mandamento sobre a lei dos medos e dos persas durante 30 dias. Essa lei não pode ser revogada. E durante 30 dias, quem levantar um clamor, uma petição a outro Deus ou a qualquer outro homem que não seja o Senhor, vai ser lançado na cova dos leões. Rei, nós precisamos que o Senhor assina, escreve o decreto, pega o seu anel real e sela essa carta, para que vire um mandamento e para que não seja revogado. E assim foi feito. Quando Daniel soube que o edito estava assinado e estava selado com o anel do rei, Daniel entrou para dentro do seu quarto, dobrou seus joelhos virados para ajudar e começou a clamar a Deus, dizendo: Senhor, está me perseguindo, está tentando me derrubar, está tentando acabar comigo, estou preso, estou em cativeiro, mas não neguei a minha fidelidade ao Senhor. E começou a clamar e falou o seguinte: eu tenho esperança, que hoje eu estou sendo perseguido, estou preso, que hoje eu estou aqui nesse cativeiro, mas amanhã o Senhor pode me tirar daqui e me levar de novo para ajudar. E ele continuou clamando 3 vezes ao dia. Certo dia chega os príncipes, prefeitos, governadores, presidentes, eles chegam até a casa de Daniel e vê Daniel ajoelhado fazendo petição a Deus. Ele sai de lá e apresenta diante do rei. E quando se apresenta diante do rei, ele diz assim: ó rei, o seu edito e mandamento não pode ser revogado, não é verdade? O rei diz: segundo a lei dos medos e persas, sim, não pode ser revogado. E eles vão e dizem o seguinte: porque Daniel, dos que foram transportados de Judá. Irmãos, o diabo, quando ele quer derrubar alguém, ele trama, ele forja um plano bem feito. É por isso que você tem que estar debaixo de oração, clamando ao Senhor. Além de dizer que Daniel estava orando, clamando, eles ainda teve que dizer o seguinte: ele é dos transportados. Isso é para lembrar o rei, para dizer o seguinte: ele está preso, ele está em cativeiro, ele só está nessa posição porque
Ele vai dizer: por isso, o rei Daniel, que é dos transportados, está aqui no cativeiro, veio de Judá, no meio do cativeiro de Judá. Ele não respeita o Senhor e nem o edito, o mandamento que o Senhor fez. 3 vezes ao dia ele ora ao Deus dele. Então agora, rei, você tem que lançar ele dentro da cova dos leões. Aí o rei começa a entristecer no seu coração. O rei começa a se angustiar, porque o rei amava Daniel. Irmãos, Daniel é um exemplo para mim e para nós. Porque, sabe, a gente clama a Deus, a gente só ora, a gente só quer pregar bonito, a gente só quer fazer e aparecer na frente de todo mundo. Mas Daniel, lá no cativeiro, no lugar escondido, sozinho, onde ninguém o via, Daniel era fiel a Deus, Daniel orava, Daniel clamava ao Senhor. Sabe qual que é o problema dessa geração que nós estamos vivendo? É porque eu só quero pregar para aparecer, é porque eu só quero fazer na frente de todo mundo, na frente dos prefeitos, na frente do presidente, eu só quero fazer na frente de todos para mim poder ser aplaudido pelos homens. Mas não, Daniel, lá dentro do cativeiro,